Fala galera, Fábio na área, Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você encontra informações, novidades e resenha do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje no boletim da manhã, do dia 30/6, pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos todos os dias. Dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso boletim da manhã, do dia 30. Ontem, no final do dia, à noite, teve reunião do Conselho Deliberativo do Clube, né? Na CR Vasco, da TV do clube lá agora. Não é mais a Vasco TV. Foi tudo para a SAF, essa SAF caloteira. E foi falado uma coisa que muita gente não sabia, vocês Nutelas também não sabiam, tá? A gente vai passar aqui para vocês. E vamos passar também uma parte desse vídeo, reagindo a esse vídeo, sobre o conselheiro Luiz Carlos Nóbrega, a verdade que ele falou dessa SAF. Parabéns, Luiz Carlos Nóbrega. Você representa os verdadeiros vascaínos que não se curvam. Você representa muita gente. Muito obrigado por ter feito essa explanação nessa reunião do conselho, e você nos representa. Muito obrigado por isso. Você jantou todo mundo ali. Depois o Brant tentou falar uma coisa e depois ele jantou o Brant de novo. Mas vamos lá para a matéria. Antes de colocar isso, vamos colocar isso aqui, ó, que os Nutelinha devem estar tudo ouriçado, pensando que vai vir jogador com tal aporte agora. Aqui, ó. Orçamento das contratações da janela do meio do ano já conta com aporte da 777. Por isso, o clube busca atletas com baixo nível ou livre no mercado. Tá? Aqui, ó, 120 milhões que entrarão em agosto. Se entrar, olha para onde eles vão. Pagamento das compras feitas com clubes. Comissão de empresários, que não foi paga. Manutenção dos salários até o fim do ano, que está atrasado. Pagamento de dívidas, que deve todo mundo. Tá? O último foi em agosto passado. O próximo será em agosto desse ano. Aqui, ó. Os aportes feitos no mês de setembro, próximo do dia 2. Setembro de 23, setembro de 24 agora e setembro de 25. Isso é para vocês pensando que o aporte vai ser para jogador de prateleira alta. Já joga aí na cara de vocês. Tá vendo? Aprende. Aqui, ó. Sobre a reunião do conselho. Vamos começar o ciclo dos horrores. SAF emprestou 5 milhões de dólares para outra empresa do grupo 777. Você está ouvindo bem? A Vasco SAF emprestou 5 milhões para outra empresa do grupo da 777. Em vez de usar esse dinheiro dentro da Vasco SAF para qualquer coisa, pagamento de salário, pagamento de jogadores, contratação, ela emprestou para outra empresa da 777. E aí, o que vocês acham disso? Tá certo? Tá errado? E aí? É brincadeira, né? Vocês não acham brincadeira, não? Vocês acham certo a Vasco SAF emprestar um dinheiro para a empresa do grupo da 777, em vez de usar dentro do próprio Vasco, para fazer pagamento de salário, que está tudo atrasado nessa titica aí. Pagamento de salário, contratação que tinha que contratar, e fica com esses refugos da casa do cacete. E tendo que emprestar dinheiro para outro local, tendo que emprestar dinheiro para outra empresa. É isso aí? É para isso aí que seus picaretas, vocês venderam o futebol do clube? É para isso?
É para isso aí, para a gente passar a ver. Vocês pensam que vocês são o quê? Bando de picareta. Aqui, um trecho lá da reunião do conselho, tá? Vamos lá. Vamos da mesa. A minha dúvida, durante o pronunciamento do nosso conselheiro fiscal na Vasco SAF, fiquei com a dúvida de que se a Vasco SAF, esse empréstimo dos 5 milhões de dólares, ela é atuante ou mutuária. Se liga só. Ou recebeu um empréstimo nesse contrato de mútuo. Me passou a impressão de que teria sido um empréstimo da Vasco SAF para uma empresa do Grupo 777. Então, eu só gostaria desse esclarecimento. Perfeito. É exatamente o que você colocou agora. Foi um empréstimo da Vasco SAF para uma empresa do Grupo 777. Começou com... Foi um empréstimo da Vasco SAF para uma empresa do grupo da 777. Em vez de usar dentro do Vasco, dentro da Vasco SAF, para pagamento de salário, pagamento de qualquer coisa dentro da Vasco SAF, ela emprestou. Preferiu ficar devendo salários, empresários, jogadores e emprestou. Tá aí. Parabéns aos envolvidos. Sabe quem? Desde lá, quem vendeu o futebol do clube. Que ajudou a vender. Senhor Osório, o Fake e Duque Estrada. O início de todas as merdas do clube começou com vocês três. Vamos lá. 5 milhões, final do ano já estava em 3, já sido amortizado, você devolveu 2 milhões por caixa da Vasco SAF e em abril estava... Mas é um empréstimo, a origem do recurso foi Vasco SAF para uma empresa da 777. Então, só um comentário para finalizar. E eu considero extremamente relevante a preocupação dos conselheiros fiscais da Vasco SAF e considero que é um ponto de atenção que precisamos deixar registrado em ata, presidente, de que o clube, como acionista minoritário, ressalta a sua preocupação extrema com relação a esse tipo de operação. Essa operação com partes relacionadas, ela precisa... Meu Deus do céu, o que é isso? Controlada e dentro da companhia, na governança da companhia, para que a gente não tenha uma operação como essa sem conhecimento ou sem a aprovação do Conselho de Administração. É muito, muito, muito preocupante, de fato. Compartilho. Tá vendo aí? É preocupante. Por quê? O que vocês acham disso? Tá certo isso aí? Ficar devendo e a gente tirar do nosso para emprestar para outro? E a fragilidade? Isso aí ninguém sabia. Isso não é passado. Foi passado hoje. E aí? Caraca, gente. Que picaretagem dos infernos. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Aqui, vamos lá. Vamos ler o documento? Aqui, ó. Vasco, falando da parte que a gente já leu. O Vasco SAF emprestou 5 milhões à empresa F3EA Holding, que já recebeu de volta 4 milhões. Vasco SAF emprestou 5 milhões de dólares para a empresa F3EA Holding, que pertence a 777 em 2022. E o associativo não sabia. Aqui, ó. Partes. Aqui, vamos ler melhor. Consegue ler aí? Aqui, ó. Resumo das transações com partes relacionadas. Ativo circulante. 777 Partners. F3EA. Crédito com partes relacionadas com a 777. Ativos e passivos dia 31 de dezembro de 22, bem como transações que influenciaram o resultado do período decorrem principalmente de operações entre a companhia e suas partes relacionadas, as que foram realizadas em condições usuais do mercado. Refere-se a custo da transação do acionista controlador que será reembolsado ao longo do exercício de 23. Então, não entregaram tudo ainda. Ainda não entregaram tudo. Aqui mesmo já falou. Foram recebidos 4 milhões com juros. Não me interessa os juros. Não quero saber de juros. Não era para ter deixado dinheiro algum para eles.
Como que vocês vão falar que emprestou dinheiro? Como? Aí vocês vão falar que tá certo. Ô, Nutelada, apoiaram isso tudo, essa merda aí. Tá tudo certo isso aí, né? Tá tudo certo. Vamos voltar aqui, ó. Uma outra aqui, ó. O cara da cenoura, lembra dele? Presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, vê problemas em empréstimo da Vasco SAF à empresa da 777. Veja o vídeo. Com relação à governança da realização do empréstimo mútuo, existe uma figura na relação societária, que é a figura do abuso do poder do controle. Isso pode materializar que o compromisso de aporte não tenha sido cumprido. Foi feito o aporte, retirado o recurso em seguida. Se liga aí. Fechando a questão com relação à governança da realização do empréstimo mútuo, eu não sei exatamente se a frase que eu vou falar é dura ou se as responsabilidades estão diretamente colocadas, corretamente colocadas, mas existe uma figura na relação societária que é a figura do abuso do poder de controle. E a realização desse empréstimo sem que haja uma política definida para a realização de operação com partes relacionadas, sem que tenha passado pelo Conselho de Administração da SAF, e eu disse que as responsabilidades vão ser... Não passou pelo Conselho de Administração da SAF esse empréstimo de 5 milhões para a empresa do grupo da 777. Não passou. Olha aí. Esses estão corretamente colocados, porque eu não sei se foi uma ação da diretoria executiva da SAF, ou se foi uma ação exigida pelo controlador da SAF, então não consigo julgar quem cometeu, quem iniciou o ato. Assim, pode configurar abuso do poder de controle. E uma outra questão associada a isso é que isso pode materializar, sim, que o compromisso de aporte não tenha sido cumprido, que tenha sido feito o aporte e retirado o recurso seguinte, em seguida, num processo de me fugiu a palavra jurídica agora, mas um processo de encenação, não é encenação, tem uma simulação. Então, assim, acredito que os nossos membros, aí fica como uma recomendação minha, não do presidente do CD, não do conselho, mas minha, do conselheiro Carlos Fonseca, de que esse assunto, se não foi expresso na manifestação do que disse que houve uma manifestação dos membros ao Conselho de Administração, acho que caberia uma manifestação expressa nesse sentido, porque eu não sou adepto da relação divergente, da relação de briga, eu gosto do consenso, da conversa, mas a gente tem que, em determinados momentos, mostrar onde é que estão nossos limites, e aqui, claramente, para mim, houve um excesso desse limite. Agora você fala, né? Ô, Cenoura, agora você vai reclamar. Todo mundo que aí vai reclamar agora. Por que vendeu, então? Por que vendeu? Isso é o resultado que vocês fizeram. Isso é o resultado dessa picaretagem que começou lá no dia 7 de novembro. Começou tudo ali. A venda do clube começou ali e já estava planejada antes da eleição do dia 7. Aí, ó. E aí? A gente faz o que com essa porcaria do cacete? A gente faz o quê? A gente pensa o quê? E aí? Abuso de poder? Será que o dinheiro, o tal aporte, entrou e saiu do mesmo jeito que esse Cenoura tá falando? Gente, pelo amor de Deus, isso é sério pra caraca. Deixaram de usar dinheiro dentro do Vasco para emprestar e o associativo nem sabia disso. Ou sabia ninguém e não falou para ninguém também. Também tem essa. Não é isso? Aí a gente tem que ouvir
o Fake falando assim: eu me sinto bastante realizado de estar concluindo este mandato entregando um clube forte e competitivo. Esse velho gagá idiota, eu não falo o nome dele, Fake afirma que ao final do seu mandato está entregando um time forte e competitivo, o mesmo se diz estar realizado. E aí? O que vocês acham dessa picaretagem? Essa fala desse cara aí? O que vocês acham disso? Da fala desse cara? Vocês acham que ele está certo? Está errado? Gente, é demais para mim ter que ouvir esse cara falando isso. É demais. É demais para mim ter que ouvir esse cara falando essa asneira, essa abobrinha que ele falou aí para não falar outra coisa. Já tomei um remédio para dor de cabeça, já tomei um chá antes de fazer esse vídeo, porque a vontade que o de falar é grande. Vamos botar esse fake para falar. Vamos lá. Presta atenção. Eu sinto assim bastante realizado de estar concluindo esse mandato, entregando um clube forte, competitivo, lutando as finanças rigorosamente em dias, sem nenhum compromisso a longo para trás. É um pouco mais que eu quero falar. Eu não acredito que ele falou isso. A gente tem que ouvir esse cara falando merda. Tem que ouvir esse cara falando besteira. Tem que ouvir esse cara falando abobrinha. Tem que ouvir esse cara falando asneira. Para não falar o nome desse cara explícito e não falar o que ele faz e o que ele fez. Tem que manter a linha, né? Tem que manter a linha, aquela linha tênue, para não falar merda. E fora outras coisas. Não é isso? Tá se sentindo realizado pela patifaria que você fez com o clube, de ter vendido o clube na xepa, de ter escolhido uma SAF picareta, ter vendido o Vasco igual os antigos falam, né? Ter vendido nas coxas, de ter feito um montão de merda no clube. E aí? Você é o pior presidente que o Vasco já teve. E isso tudo aí que está acontecendo, do Vasco SAF dever emprestar dinheiro para outra empresa da 777, tudo começou por você. Se você não tivesse feito a besteira de ter feito essa patifaria do caramba, para não falar outra coisa, nada disso estava acontecendo. Pela tua incompetência, a má gerência, que é a ingerência, isso não tinha acontecido. Você é a escória do Vasco. Você é o lixo do Vasco. É um lixo. Você e toda a sua diretoria administrativa, em novembro, tem que ir embora. Essa eleição é a eleição mais importante. Nem do dia 20 que o Levenciano ganhou. Essa de agora é a mais importante que nós temos. Eles têm que botar lá um candidato de oposição forte. Não estou botando o nome de A, de B e de C aqui, não. Um candidato de oposição forte que vença e tire essa patifaria, essa palhaçada, essa roubalheira de dentro do clube. Tudo de lá de dentro tem que sair. Essa escória, esse resto da humanidade, resto dos vascaínos tem que sair dali. Vocês não servem para nada. Vocês venderam o clube na xepa. A nossa história tem que se manter. A Vasco SAF não tem nada. A nossa história está com o associativo. Se vocês tivessem a hombridade de chamasse uma audiência pública no estádio de São Januário, com o estádio inteiro lotado, vocês no meio do campo, e falasse o que aconteceu. Olha só, estamos desse jeito, não queremos botar SAF aqui dentro.
nós vamos montar um plano assim, como fizeram os primeiros vascaínos à Constituição de Januário. A torcida ajudava. Imagina, R$10 de cada vascaíno, somos milhões e milhões e milhões pelo mundo afora. R$10 de cada vascaíno, ou $10 na moeda deles, ou 10 libras, ou 10 ienes, ou 10 euros, de cada um vascaíno. Nós iríamos erguer o clube em um mês. Em um mês. Vocês tiveram a hombridade de fazer isso, agora tá nessa putaria que tá aí. A culpa toda é de vocês. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui um videozinho do Luiz Carlos Nóbrega. Ele jantou com o conselheiro do Vasco, ele jantou, ele é do grupo Fusaca. Ele jantou toda essa palhaçada que tá aí. Vamos ficar com o vídeo e depois do vídeo a gente tá indo, beleza? Saudações vascaínas, se cuidem e fui. João Carlos Nóbrega. Áudio, vídeo e com a palavra com você. Boa noite novamente a todos. Queria reforçar a parte do discurso do conselheiro que me antecedeu, só que reforçar da seguinte forma. Lógico que se trata de um desrespeito, mas eu acho que, pior do que isso, se trata de um desprezo. Um desprezo, eu não vou nem falar por esse conselho, não. Acho que é um desprezo pela parte minoritária da empresa que foi criada com a venda do futebol do Vasco, e vou além. Um desprezo pelos representantes dessa parte minoritária, ou seja, a associação, no tal conselho administrativo lá da SAF. Então, se o presidente Jorge Salgado, se o seu preposto Duque Estrada, presidente não, fake, acham que não estão sendo desprezados com essa ausência, tanto dele quanto do seu Paulo Brax, mas dele principalmente, estão muito enganados. Deveriam pensar muito nisso. Para além disso, a minha pergunta vai ser muito simples, mas antes eu queria fazer uma observação. Senhores, que noite! Que noite! Eu ouvi falar aqui em solução financeira de antecipação de receitas. Que noite! Ouvi falar aqui de solução financeira de pagamentos de obrigações dia 25 de cada mês. Que noite! Ouvi falar aqui em flamenguização. Os senhores venderam o futebol do Vasco. E a questão do seu Luiz Melo não passa pelo fato dele ser Flamengo ou não ser Flamengo. Passa, em primeiro lugar, por ele ser incompetente, isso aí eu não tenho a menor dúvida, mas passa por um assunto que os senhores se recusaram a discutir, que foi o fato dele participar da venda da associação como CEO da associação, da parte do futebol da associação, como CEO da associação, para uma empresa que depois ele se tornou CEO da empresa. Isso é chamado conflito de interesses. Ele é CEO do Vasco Associativo, na gestão do fake. Foi feito a Vasco SAF, ele saiu como CEO do Vasco e entrou como CEO da SAF. Qual o nome disso? Isso é imoral, isso daí foi feito já premeditadamente. Isso já foi feito de caso pensado. Ele ajudou a vender e está trabalhando na empresa que comprou. Qual o nome disso? Isso, se não é imoral, se não é aético, eu não sei o que é. E, no entanto, ninguém aqui quis discutir isso no momento que deveria ter sido discutido. Feitas essas observações, a minha pergunta é muito simples. Eu vou só fazer uma citação ao presidente Jorge Salgado, mas não precisa ser ele a responder. No dia 10/5, último, 10 de maio, o senhor Jorge Salgado deu uma entrevista ao jornalista Wellington Campos, na qual ele disse que, olha, provavelmente a gente vai precisar, eu vou voltar naquele assunto que já foi até discutido aqui, mas eu só quero ter um esclarecimento, que talvez a gente precise diluir alguma coisa desses 30% que a gente tem em função lá. Ele, na ocasião, chamou de dívidas ocultas, depois reparou essa questão, até num expediente que foi enviado por mim e mais 3 sócios. Ele, em resposta
reparou essa questão das dívidas ocultas, mas não respondeu a questão principal, que no nosso entender como se dará essa diluição de parte do que ainda resta com a associação, ou pelo menos foi o discurso que ele fez. Eu gostaria até de saber se ele confirma esse discurso. E aí eu queria entender como é que funciona, né? Você vai lá, vai diluir uma parte desses 30%. Isso passa por Assembleia Geral? Isso basta ser discutido neste Conselho Deliberativo aqui? Ou isso já é uma cláusula do contrato que nenhum de nós aqui leu, a não ser, por exemplo, o seu Júlio Brandt, que era um dos 15 que representavam essa nata desse conselho, e que, para minha surpresa, acabou de chegar aí com 50 dúvidas. Parece que não leu o tal contrato. Então, também fico em dúvida se ele leu o contrato ou não leu. Então, essas são as minhas dúvidas. A minha pergunta é objetiva. É saber, diluição, como é que funciona? Passa por Assembleia, este Conselho decide, ou já está na cláusula de um contrato que ninguém leu? Muito obrigado. Boa noite. Conselheiro, eu vou tomar a liberdade de responder essa pergunta, porque eu entendo que é uma pergunta não da diretoria administrativa, e sim uma pergunta de regimento e estatuto. Se liguem nisso. Qualquer alienação de bem do clube passa pela Assembleia Geral. Então, se eventualmente, a gente aventou essa possibilidade aqui, se eventualmente a SAF decidir por um aporte de capital, o clube deverá decidir, e o clube não tenha recursos para suportar esse aporte na sua proporção, o clube deverá decidir pela diluição. E lembro a todos que tem também o limite estabelecido por lei da participação mínima dos clubes nas SAFs. Então, não é automático. Se houver cláusula contratual que não há, ela não tem validade, porque há trâmite no clube para dispor de seu patrimônio. Se salvo o melhor juízo aí, se algum advogado tenha visto. Tá aí, galera. Tá aí. Senhor Carlos Fonseca, vulgo Cenoura. E aí? O que vocês acham dessa palhaçada? Não é possível, gente. Ali já foi falado. A gente com essa SAF está literalmente ferrado. Estamos pior do que... Estamos mais sujos do que pau de galinheiro. De tão ferrado que o Vasco tá. Aonde nós fomos parar com esse pessoal do conselho que votou a favor dessa SAF? Júlio Brandt, Cassiano, fora essa corja inteira aí. Aí me vem falar que é oposição para a nova eleição do Vasco. Vai te catar, parceiro. Vai te catar, que não é possível. Não. Agora não. Essa aí é o problema do Vasco. Lá dentro está isso daí é o câncer do Vasco. Vendeu para uma empresa caloteira que ainda pega dinheiro emprestado com a Vasco SAF, e deve Vasco SAF honrar seus compromissos, ela empresta. Ninguém sabia. Se hoje não tivesse sido exposto, ninguém ia saber. Ia passar tranquilo. Não ia ser falado nada disso. Por quê? Senão já tinham batido há muito tempo. Tá muita palhaçada, tá uma putaria danada lá dentro. E só os Nutella que não vê. Parabéns para vocês que ajudaram tudo isso a acontecer depois da eleição do dia 7. Senhor Mussa, senhor Osório, Fake, Brandt, todo mundo que apoiou naquela eleição fake do dia 14, que estava lá para votar nesses dois caloteiros, para não falar outra palavra mais sugestiva, vocês são responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Tudo. Não é possível alguém achar que isso daí tá certo. Achar que tá tudo lindo, tá tudo bom. Não tem canais que não vai falar disso. Tem canais que não vai falar dessa putaria aí, não. Do conselho, que foi falado no conselho, não.
vai falar de contratação. Novo técnico do Vasco, William Batista, pode ser efetivado. Eu quero saber se o William Batista vai ser efetivado. Eu não quero saber de droga de reforço. Eu quero saber por que vocês venderam o Vasco por uma empresa caloteira americana. Porque esse fake saiu do Brasil, foi para lá e logo depois voltou com a SAF. Já estava tudo orquestrado. Tudo orquestrado. Essa falaram que Grupo City, que disso daqui já tinha proposta, para mim pode não ocorrer nada, já estava pronto. E eu volto a afirmar, não posso afirmar quem é o dono ou não, mas para mim, o dono da 777 é Carioca LC, está dentro do associativo. Não posso falar nomes, senão eu tomo processo. Mas para mim está dentro do associativo. Gente, saudações vascaínas, se cuidem. Vamos respirar fundo que o Vasco tá brabo pra gente. Além do futebol que está uma merda, e essas picaretagens vêm à tona. Saudações vascaínas e fui.